Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos nós. Hoje, segunda-feira, estamos aqui neste canal, a palavra, a luz da verdade, com meditações da palavra de Deus. E hoje, segunda-feira, dia 29, estamos aqui com mais uma meditação da palavra de Deus. Antes de começarmos a meditação, vamos orar a Deus pedindo a bênção sobre o lar, sobre a vida de todos aqueles que estão a ouvir esta meditação, para que entenda bem o discernimento espiritual da vontade de Deus para nossas vidas. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te suplicamos, no nome de Jesus, a tua bênção, a tua graça, a tua inspiração, o discernimento espiritual da tua palavra, para que todos venhamos entender tua vontade e nos dê caráter, temor, para nós nos esforçarmos em praticar a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha em mãos a sua Bíblia para conferir, meditar conosco a tudo que vamos falar aqui. Dando continuidade à série Enlaces para com Deus, que Enlaces para com Deus é uma união, um compromisso, uma aliança com Deus. Então vamos lá. Vamos ser bem objetivos, será bem rápido e sucinto esta meditação. Tem como tema o que Deus é para mim. É uma pergunta. O que Deus é para mim? Aí cabe a cada um se conscientizar, se avaliar, fazer um autoexame interiormente. Para nós que ao longo do tempo temos trilhado no caminho da fé, buscado conhecer a Deus, viver o novo nascimento, a intimidade com Deus, para nós Ele é a nossa força, a nossa alegria, a nossa glória, o nosso prazer, a nossa salvação. Vamos lá então. O que Deus é para mim. Salmos 16, versículo 2 é o texto bíblico que nós escolhemos para ser a base dessa meditação. Olha só, Salmo 16, versículo 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Quem disse isso? Davi, um homem que tinha um coração derramado, quebrantado, dilacerado, para se derramar na presença de Deus e ter prazer por Deus e o adorar. É isso que temos falado em várias vezes sobre adoração a Deus. Nós temos falado que Deus quer adorador, que o adore em espírito, com todo o seu ser, com todo o desejo, de uma maneira voluntária, adorar com racionalidade, uma fé racional, coerente, de espírito, com todo o prazer, para adorar somente a Ele, a adoração, ser somente para Ele o seu prazer em louvar, em dar honra, méritos por tudo que Ele é. Há quem busque ou procure adorar a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele dá. Mas eu creio que nunca é tarde para aprender, para adorar a Deus pelo que Ele é. Nós adoramos a Ele em espírito e em verdade pelo que Ele é. Deus soberano, Criador do céu e da terra, Salvador e Rei. Por isso que o adoramos. Vamos para uma introdução aqui. Quando existe de fato e de verdade uma entrega
total da sua vida e de suas vontades para viver para a vontade de Deus, aí sim vai acontecer várias coisas boas para nós. Mas vamos citar vamos citar 3 daquilo que Deus será para nós quando nós nos entregamos, nos compromissamos, temos um compromisso com Ele, com a vida total entregue para a vontade dEle. Isso sim é uma aliança com Deus. Primeiro, Ele será o nosso pastor. Segundo, será a nossa proteção. Terceiro, a fonte da felicidade. Tem mais coisa, mas é muita coisa que Deus será e estará para ser conosco. Mas vamos falar só dessas 3. A primeira, o seu pastor. A palavra diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o salmista Davi disse, o Senhor, primeira observação, Senhor é só quando Deus só é Senhor de quando a pessoa se entrega a Ele 100% por total para ser servo, ovelha dele. Aí Deus passará a ser Senhor e pastor. Porque os cuidados de Deus estará sobre nós. Porque quando você se casa com a pessoa, a vida daquela pessoa está sob os seus cuidados. Assim é o pastor, ele cuida das ovelhas. As ovelhas dão ouvido à sua voz e de nada terá falta, porque ele supre. Ele diz em sua palavra, buscai o meu reino e a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim como eu cuido dos pássaros, cuidarei de vós. Ele é supridor de todos aqueles que estão 100% na mão dele. Vamos para a segunda pontuação, sua proteção. Salmo 91, versículo 1. Muita gente fala isso, fazem até propósito com isso. Olha, vamos fazer o propósito no Salmo 91. Ah, Pai, ajuda-nos. Salmo 91 diz claramente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente, ele será proteção, mas ele será proteção, ele terá o cuidado de proteger aqueles que estão nele. E como você habitar no esconderijo do Altíssimo? Quando você vive em aliança, quando você está nele, está em Deus, está em Cristo, está em obediência à palavra. Às vezes você pode até fazer um propósito. Algumas pessoas aí, que não vamos falar por ética, nome de pastor ou nome de igreja, nós vamos ser éticos. Esse é o amor de Deus, a singeleza de coração. Não criticar, mas ser ético, mas falar a palavra, dentro da palavra. Sobre o Salmo 91, muitos colocam uma proteção. Olha, leia isso, vamos fazer esse propósito. Não, aqui é para se viver. Esse esconderijo só habita nele, só está protegido com ele, tem a proteção. Esse Salmo primeiro fala de uma aliança, aquele que habita. Então, para você habitar em Deus, para ter a proteção dele, desse primeiro versículo, vamos falar só do primeiro. Se fôssemos falar de todo o Salmo 91, iríamos discorrer e aqui falar muitas coisas do significado. Há quem pregue e fale a sua maneira, mas aí cada um vai dar conta com Deus. Mas estamos aqui com a seriedade para falar, sem interesse algum deste versículo. Só habita no esconderijo do Altíssimo quem vive aliança, compromisso, assume 100% a vida
de obediência a ter o Senhor Jesus Cristo como o Senhor 100%. Você pode ler, fazer propósitos nesse salmo, mas se você não vive uma vida de obediência, se você não vive uma vida de aliança com Deus, caro amigo, cara amiga, vos falo com sinceridade de Deus. Isso aqui vai ficar só na teoria, não vai te proteger de forma alguma, porque é só para quem habita com Ele, está nele, está em aliança, viver a obediência, assumir o senhorio de Cristo. Aí sim, este primeiro versículo será uma verdade na sua vida. Tem sido assim conosco e Deus nos tem dado o sentido verdadeiro, com seriedade, sem interesse algum, falando de uma forma real, pura e com temor de Deus, a sua palavra de Deus. Vamos lá então para a terceira pontuação, a fonte da felicidade. João capítulo 4, versículo de número 14, que fala o seguinte, que aquele que bebe da água da vida, Jesus falando da mulher samaritana, jorraria uma alegria que soltava para a vida eterna. E em João 7,38, Jesus fala concernente a essa alegria, dizendo, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, como diz pessoas que ensinam de qualquer maneira, algum pastor, algum religioso que fala de qualquer maneira, ao seu modo, é outra coisa. Mas como se fala, como diz as Escrituras, está escrito, rio de águas vivas fluirão do seu interior. Então, quem vive uma vida de compromisso, de aliança com Deus, assume Deus como Deus e Senhor, ele terá esta fonte de felicidade dentro dele. Até então, quando não se obedece, quando não tem compromisso, você pode ler várias vezes isso, mas isso só vai se materializar, se tornar real dentro do seu espírito, dentro do seu ser, quando tem compromisso. A sua vida é 100% de Deus e você assume o senhorio de Cristo e vive a prática. Aí sim, isso se torna uma grande verdade nas nossas vidas. Vamos falar com Deus. Amado Pai, Rei, nós temos com temor e tremor para a Tua glória. Somos pequeninos, canal do Senhor para fazer o Senhor fluir Tuas verdades da Tua palavra, para a Tua glória. Tem misericórdia de todos nós e assim nos ajuda a nos a ter temor à Tua palavra e assim viver o compromisso dos enlaces para com Deus. Em nome de Jesus, amém. Ótima segunda-feira, Deus abençoe a todos, abençoe seu trabalho, seu lar, sua família, a todos. Ótimo dia.